Bom dia, gente. Paz do Senhor a todas as irmãs e irmãos que estiverem ouvindo esse vídeo. Eu sou a Isabel Cristina, membro do Encorajando Mulheres. Não sou a Bel, mas eu sou a Cristina, aqui do Paraná. Eu quero relatar aqui para vocês e deixar o meu testemunho, que a Ana está só me cobrando, né? Eu vou tentar resumir aqui o meu testemunho, tá bom? Então é assim, gente. Sou casada há 36 anos, vou fazer agora dia 4 de abril, dia do aniversário do meu esposo. Nós casamos no dia do aniversário dele. E desde que eu me casei, eu entrei num deserto. Eu me casei muito nova, constituí família muito nova, eu tinha apenas 20 anos. E eu assumi o meu casamento, mas o meu marido não. Eu sou também filha única e fui criada num lar, né? Minha família era católica, meu pai era católico, apostólico romano. E ele sempre me educou e me criou na condição de que casamento é para a vida toda, sabe? Eu fui criada assim. Então, quando eu casei, tudo que eu passava, tudo que eu passei, porque o meu marido, ele casou, mas ele não deixou de viver e ter uma vida de solteiro. E ao longo dos anos eu fui aguentando tudo aquilo. Então, para mim era muito difícil. Às vezes ele melhorava e às vezes ele voltava em crises. Ele tinha problemas com jogo, com vícios, né? Tudo que ele ganhava, às vezes ele botava fora em jogo. Ele passava a noite inteira em roda de um carteado. Ele, depois que saía dos carteados, ele ia para os bares, bebia, arrumava mulheres. Mas ele foi um homem, e é um homem, muito bom, um coração muito bom, ele é grato. Ele nunca arrumou ninguém fixo, tipo assim, eu não te amo mais, eu vou embora de casa, né? Eu vou viver com a outra pessoa. O que ele tinha lá fora era galinhagem mesmo, era só para satisfazer os seus bel-prazeres, né? Mas aquilo me machucava muito. Eu passava noites e noites acordada, esperando ele chegar. E às vezes ele chegava, eu brigava, às vezes chegava bêbado, né? E na época a gente nem tinha telefone, eu ficava muito sozinha, criava os meus filhos sozinha. Ele viajava, ficava a semana inteira fora, final de semana chegava e ainda deixava a gente sozinha. E ao longo dos anos eu fui aguentando tudo isso, né? E por várias vezes eu passei por momentos de crises, de não aguentar mais aquela situação e querer sair daquela situação. Daí eu brigava, esbravejava, ele melhorava por algum tempo e depois voltava. Eu perdoava, mas o perdão era da boca para fora, porque por dentro existia uma ferida que ela não cicatrizava, existia mágoas. E essas feridas, essas mágoas, me tornavam uma pessoa, dentro do meu relacionamento, uma pessoa irritada, uma pessoa, como eu vou dizer, reclamona com tudo, reclamava com tudo, né? E eu acabava ficando irritada com meus filhos, despejava nos meus filhos, nele às vezes. Era aquela pessoa rixosa, começava a falar e não parava mais, só reclamar, reclamar, reclamar. E quanto mais eu reclamava, mais o meu marido saía para fora e não conversava, não tinha diálogo. E isso foi por longos anos.
Passado-se um tempo, eu morava em Minas, vim embora para o Paraná. Criei meus filhos aqui no Paraná. Aqui passei coisas assim tremendas, gente, que se eu for contar tudo aqui, vai ser um testemunho muito longo. Mas aqui na época tinha os bingos, tinha a mulherada fácil, né? E foi muito difícil para mim. Mas glória a Deus, que Deus, ele desde o início, ele teve um cuidado imenso comigo. Quando eu vim para Minas, de Minas para cá, eu me converti. Me convenci, né, na verdade. Mas eu aceitei Jesus. Eu estava no fundo do poço e eu aceitei Jesus. Minhas crianças eram pequenas, criei meus filhos dentro da igreja. Aqui eu fui abraçada por uma amiga que me levou para uma denominação e ali eu criei meus filhos dentro da igreja. E Deus tem um cuidado muito especial com a gente, né? A gente não sabe, mas o Senhor tem um cuidado especial com a gente. Ele nunca abandona a gente. E eu fui passando ali, aqui eu aprendi uma profissão, fiz meu curso, sou cabeleireira e comecei a trabalhar e a criar minha família. Enquanto meu marido botava tudo fora no jogo, eu estava ali trabalhando para sustentar. Daí quando ele perdeu o emprego e ficou desempregado e a situação foi ficando difícil, a irmã dele chamou ele para voltar para Minas trabalhar com ela. E ele foi. Ele é um homem bom, trabalhador, ele só não sabe controlar financeiramente, mas ele sabe ganhar dinheiro. Ele foi. E ele ficou 1 ano para lá. Eu ia, ele vinha, eu ia, ele vinha. Até que um tempo meu filho saiu de casa e eu fiquei sozinha mais a minha filha. E nesse meio tempo, eu e minha filha, a gente brigava muito. Brigas feias mesmo. E eu me afastei da igreja, né? E minha filha já adolescente, não me obedecia, não me respeitava. E a gente vivia em atritos. E numa das brigas que nós tivemos, eu liguei para o meu marido e falei que não aguentava mais aquela situação. E ele arrumou um jeito e veio me buscar e eu fui embora para Minas. Em Minas, fui morar num sítio, daí eu não conseguia trabalho, né? Era difícil para mim, tudo era muito difícil. Desculpa, gente, eu tenho muito cachorro, tá? E por 3 anos, nós vivemos uma vida legal, bacana, mas ali eu me sentia perdida. Eu não conseguia nenhuma igreja para congregar, era tudo muito difícil, eu dependia dele para ir para a cidade. E fiquei só mesmo com a família dele lá, né? E aí, passados-se uns anos, meu filho casou e teve um filhinho e eu vim para cuidar desse meu netinho aqui. Fiquei por um tempo aqui cuidando do meu neto. E quando eu voltei, a coisa estava diferente. E daí, gente, quando eu voltei para Minas, eu vim para cá e nesse que eu tá cuidando do meu neto. Eu estava numa vigília. Minha filha, na igreja dela, ia ter uma vigília. E aí eu fui. Mãe, a senhora vai comigo na vigília? Eu falei, vou, filha. E eu fui para a vigília. Eu, por causa da minha profissão, eu tenho um problema sério na coluna. E eu não aguento muito tempo, nem ficar sentada, nem ficar em pé, né? São muitos anos de profissão e teve um desgaste. E minha filha preocupada comigo na vigília, mãe, tá tudo bem? Tinha lugar para descansar? A senhora quer descansar? Eu falei, não, não quero. Aí no final da vigília,
ela falou, mãe, vai descansar, tô vendo que a senhora tá com semblante cansado. Eu falei, eu não vou, agora é o final, e o melhor tá no final. O melhor, a surpresa tá no final. Eu disse assim, brincando com ela. E fiquei até o final. E bem no final, quando o pastor estava finalizando a vigília, e que eu fui receber, fui ministrada uma oração em mim, o Espírito Santo invadiu a minha vida. E eu vi a glória do Senhor descer sobre a minha vida. Eu me emociono, tá, gente? E eu tinha uma tristeza muito grande no meu coração. Eu vivia dependente de remédios para depressão. Por várias vezes eu pedi ao Senhor que me tirasse daquela vida, que eu queria morrer. E naquele momento, o Espírito do Senhor invadiu a minha vida. E eu caí no chão, em gargalhadas. Gente, minha gargalhada é horrível, é feia. E eu queria parar de rir, eu não conseguia. E eu ficava no meu subconsciente, meu Deus, por que eu tô rindo desse jeito? Parecia que alguém estava fazendo cosquinha em mim. E eu não parava de rir, de rir. Mas uma risada que vinha lá de dentro, do profundo mesmo. Passado um bom tempo, a minha barriga já estava doendo de tanto rir. Eu me levantei, me ergui e perguntei à pastora, o que aconteceu? Por que eu estou rindo desse jeito? Por que eu estava rindo? Eu não tenho motivo para rir. Aí a pastora me disse assim, porque a alegria do Senhor é a sua força. E aí eu entendi que o novo ciclo da minha vida começava ali. E eu saí dali, fui para casa, descansamos um pouco, era um domingo, e eu ia embora, voltar para Minas na sexta-feira. E quando eu voltei para casa, né, para a roça, aliás, naquele meio, depois da vigília, foi o aniversário isso foi recente, né, faz uns 4 anos isso, acho. Logo em seguida, depois dessa vigília, foi no mês de março, dia 29, era o aniversário do meu neto, que é hoje, ele está fazendo 4 aninhos. 3 anos, porque ele ia fazer 1 aninho. E meu marido veio, né, para o aniversário do neto, e depois nós voltamos para Minas. E chegando lá em Minas, eu notei algo diferente. Eu já notei algo diferente nele aqui, né? Eu notei que ele estava diferente, que não era a mesma pessoa. E que algo estava acontecendo. E aquela sensação, né? Porque nós mulheres, nós temos esse sexto sentido, vamos assim dizer, né? E chegando lá, eu descobri que ele havia me traído. De uma tal forma, gente, que chegou ao limite de todos os limites. Enquanto eu estava para cá, ele levou para dentro da minha casa uma prostituta. E o Senhor me mostrou isso aí, né? Ele colocou uma câmera na minha casa e através dessa câmera eu descobri. E aquilo me feriu muito, muito, muito. Quando eu vi, eu levei aquele choque e eu fui tomada por uma ira muito grande, muito grande. Eu falei, agora chega, eu não aguento mais.
pensei, meus filhos estão criados, né? Eles não precisam mais de mim e eu não preciso mais suportar isso. Eu dobrei meu joelho, falei, Senhor, me direciona. E aí eu fiquei enlouquecida, mas enlouquecida mesmo. Eu fui orar e o Senhor me falou que faria tudo novo na minha vida. E até que quando eu estava orando, estava passando aquela música do Fernandinho, né? E eu falei, Senhor, eu não aguento mais. Essa vida eu não quero mais para mim. E eu agora também não quero morrer, porque eu sei que o Senhor tem algo novo para mim. E eu vendi tudo que eu tinha, tudo que era de pertence meu, para fazer um dinheiro para vir embora. Falei com meus filhos, eu vou embora, eu não ligo. Meu marido ficou desesperado, chamou a família toda e, enfim, gente, eu vim embora. E ele me trouxe meus pertences, algumas coisas pessoais. Eu vim morar de volta com a minha filha, que morava numa kitnetzinha, uma casinha bem pequena. Mas ele me trouxe, e ele não queria. Ele falou, você tem certeza que você está fazendo? Me pediu perdão. Ele disse que não era nada daquilo que eu estava pensando. E pela câmera eu vi que ele estava muito bêbado, muito bêbado. E não era ele mesmo, né? Depois que, passado um tempo, eu fui rever novamente aquele vídeo e eu vi que ele não estava ali, não era ele. Enfim, gente, eu vim embora e larguei tudo para lá. Tudo, tudo, tudo. E vim com a cara e a coragem de começar do zero. E meu filho estava indo embora para fora do país. E eu falei, eu vou ficar com meu neto e com meu filho enquanto eu posso. E daí eu vim. Meu marido entendeu aquela situação e ele falou, eu realmente mereço. E eu vou aceitar a sua situação. A família dele ficou toda contra mim, porque achava que eu estava louca. Eu botei fogo nas coisas, eu fiz coisas assim, bem louca mesmo. Mas enfim, aí passado-se o tempo, voltei para cá, voltei para a igreja, fiz um curso, e comecei a fazer um curso na minha igreja, que é uma escola de preparação para a libertação, e fiz os cursos e comecei a aprender sobre as hostes espirituais da maldade, comecei a aprender, porque até então, gente, eu era convencida e não convertida. Mas o Senhor, em momento algum, apesar das minhas variações, né, não buscá-lo, o Senhor estava comigo o tempo todo. Então eu aprendi muito sobre libertação. E eu fiz esse curso, 2 cursos na igreja. E Deus começou a trabalhar em mim. Daí comecei os canais de restauração, sem querer, começou a aparecer no meu YouTube. Parece que esse celular, esses troços aí é vivo, eles sabem da situação, né? Que a gente está vivendo. E começou a aparecer. E eu comecei a olhar, a ver os vídeos da Ana, a do Walter, enfim, todos os vídeos que tinham aqui sobre restauração. E Deus começou a falar comigo através, né, de restaurar. Mas quando eu saí de Minas, eu falei, se o Senhor tem algo novo, eu imaginei, o Senhor vai me preparar agora um homem, um varão varonloso, né, que eu mereço. Eu mereço uma pessoa, né, que me valorize, que me dê valor, né? Mas jamais eu imaginei que o Senhor estava preparando o meu casamento, o casamento dos meus sonhos, me preparando para viver o novo do Senhor. E eu comecei ali
a orar, e Deus começou a me transformar, primeiramente. Eu comecei a buscar intensamente o Senhor, a entender as coisas como funcionam no mundo espiritual. E foram longos anos não, né? Mas foi um ano assim de muito sofrimento. Eu comecei a buscar pelo meu marido, para que Deus se revelasse a ele, a buscar pela minha família, a entender o propósito de Deus na minha vida. E fui me aproximando de Deus. E Deus foi moldando a minha vida nesse deserto, gente. Eu era uma pessoa que eu nunca dobrei meus joelhos para orar, para clamar ao Senhor. Nunca não, eu só assim buscava de dobrar o joelho quando a coisa estava muito feia e que eu não estava aguentando mais, né? Quando eu queria pedir ao Senhor para que me tirasse daquela vida, né? Que tirasse a minha vida, que eu estava cansada de viver. Aí eu dobrava o meu joelho. Mas eu comecei a dobrar o meu joelho em agradecimento ao Senhor por tudo aquilo que Ele estava fazendo na minha vida. Por vários momentos no meu deserto, eu tentei colocar a mão, eu tentei evangelizar o meu marido, eu tentei, de certa forma, buscar com a minha mão a transformação na vida dele. Mas eu entendi, o Senhor me mostrou que não era dessa forma, que quando eu colocava a minha mão, Ele tirava dele. Eu tive que trabalhar na minha vida também, porque eu sou uma pessoa que eu sou uma coroa muito para frentex, eu mexo muito nesse celular, que meu filho, ele é formado em informática, ele me ensinou, me fez aprender muita coisa. Então, assim, eu era uma pessoa que eu colocava rastreador no celular do meu marido para rastrear, eu fuçava, eu grampeava as ligações dele. Então, assim, eu pegava a conta do celular dele para saber se ele estava ligando para alguma mulher. Enfim, essas coisas, sabe? E Deus foi trabalhando em mim para não mexer com isso mais, para não buscar isso mais, né? Enquanto eu estava no deserto, o Senhor me controlou para não ficar olhando o que está acontecendo lá com ele, para me poupar. Eu entendi que nisso o Senhor estava querendo me poupar, porque na verdade eu estava sendo usada pelo inimigo para cada vez me ferir mais e me afundar mais dentro de um abismo. Porque na verdade o diabo é tão astuto, gente, que quando você está em busca dessas coisas, ele faz um trajeto, ele é estrategista e ele vai para destruir mesmo, que ele vem matar, roubar e destruir, para destruir mesmo. Ele vai montando todo um arsenal, todo um, sabe, para você descobrir, para você se ferir, para te destruir realmente. E eu custei entender isso. E quando eu entendi, eu falei, eu não quero mais me ferir, e eu não vou buscar. E eu vou confiar no Senhor, que o Senhor vai trabalhar na vida do meu marido. E que a hora que ele voltar, ele vai estar preparado, e eu também, para não me sofrer, para mim não buscar sofrimento mais para a minha vida. Que eu falei com o Senhor, eu não aguento mais, eu não aguento. Eu prefiro ficar só do que restaurar o meu casamento. E se não for uma restauração lá do fundo. E nesse meio tempo que o Senhor estava, que eu estava no deserto, que o Senhor estava forjando, né, como dizem, o meu caráter, eu liberei perdão para ele. Eu comecei a clamar ao Senhor pela vida dele, pela vida das mulheres que passavam pela vida dele, né, que acabavam se apaixonando por ele, porque ele tem os seus encantos. Eu liberei perdão e pedi perdão a Deus por muitas coisas também que eu havia feito. Eu precisava ser perdoado. Mas no meio desse perdão que eu liberei dessa vez, eu liberei de dentro para fora. Porque nesse meio tempo, eu participei da conferência Restaurar. E na conferência Restaurar,
eu de novo fui tomada pelo Espírito e eu senti que lá o Senhor entrou de uma forma na minha vida, cauterizando as feridas que tinham na minha alma. Eu botei para fora. Lá eu arranquei um choro intenso que veio lá de dentro, da mesma forma que eu soltou a minha risada naquela vigília. No restaurar, o Senhor trouxe lá de dentro aquele choro, aquele choro angustiado, aquele choro doído. E ali o Senhor veio com uma dose, com um curativo que tapou a minha ferida. Eu saí daquele lugar renovada, eu saí dali uma outra pessoa. Eu saí dali com o coração tão cheio de amor. Amor pelo meu esposo, amor pelas pessoas que passaram pela vida dele, que foram usadas. São pessoas cegas e que são usadas pelo inimigo para destruir as outras. Um amor incondicional pelo mais fraco, por aqueles que não têm experiência com o Senhor. Porque é tão maravilhoso, gente. É tão maravilhoso você ter intimidade com o Senhor. Você poder ouvir a voz do Senhor te dizendo: não faça isso, filha, faça isso. E no meio dessa confusão toda, a pessoa que estava lá em cima do meu marido, uma das mulheres que ele saiu com ela e que ela não queria ficar longe dele, e essa mulher era casada. E eu descobri, né? Olha, você vê como que são as coisas, gente. Eu descobri o telefone do marido dela. Veio parar na minha mão. E eu peguei aquele telefone e eu tinha uma foto comprometedora deles. E eu falei assim, eu vou jogar farinha no ventilador e vou destruir. Mas, nesse momento que eu peguei aquele número de telefone daquele marido e que eu fui ligar, o meu dedo não ligou. Não conseguia fazer ligação. E, de novo, o Espírito Santo veio e falou, filha, você tem certeza disso que você vai fazer? Você não acha que você está fazendo a mesma coisa que fizeram com você? É isso que você quer? E eu caí no chão e eu pedi perdão ao Senhor. Não, meu Deus. Muito obrigada. Na mesma hora que a minha mente estava voltada para a destruição, né? Eu poderia até causar morte do meu esposo até, porque o pessoal lá em Minas é terrível, viu, gente? E o Senhor falou, não, não faça isso. Eu sou o seu justo juiz. Eu é que vou fazer justiça ao seu favor. E eu falei, tá bom, Senhor. E obrigada. Obrigada por não deixar eu fazer essa besteira. E dali eu comecei. Daí eu comecei, né, depois do restaurar, teve o grupo de mulheres restaurar, que me ajudou muito, que me fortaleceu muito. E eu comecei a ler o livro da Joyce Meyer, Campo de Batalha na Mente, que me ajudou muito, porque eu tinha a mente muito fraca. E as coisas foram acontecendo. Aí veio a pandemia, meu marido com medo de deixar eu e minha filha sozinha, veio embora para cá e ficou aqui com a gente até passar aquela coisa que parecia que todo mundo ia morrer, que era o fim do mundo, né? E dali nós começamos a orar, ele começou a ver a minha diferença, a minha mudança, e o Senhor começou a trabalhar na vida dele, e tem trabalhado tanto na minha vida e na vida dele. Depois ele passou o aniversário dele aqui, que era nosso 35 anos de casado, e ficou aqui com a gente e me pediu perdão. Choramos junto
expomos, conversamos e aí recuperamos. Estamos ainda no processo, né? Ainda estamos no processo. Eu estou no processo, ele também está no processo. Mas eu vejo a mão do Senhor dia após dia, cuidando de todas as coisas. De todas as coisas. Agora, final do ano, o meu filho, depois de 2 anos longe da gente, no exterior, ele veio, trouxe o meu neto. E o meu filho, assim, os meus filhos não queriam que eu reatasse, né? Mas, e meu filho de longe ainda tinha muita mágoa do pai. E o meu esposo conversou com ele, pediu perdão a ele também. E foi assim um momento maravilhoso, um mover de Deus em todos os sentidos, em todos os sentidos. Eu vi uma coisa que eu sonhava, que era ver o meu filho abraçado do pai, dizendo: pai, eu te amo. Eu vi, o Senhor me permitiu isso. E assim desde então, gente, o Senhor tem trabalhado. Desculpa estar chorando, porque eu sou chorona mesmo, mas eu estou chorando não é por ferida, é emoção, é simplesmente emoção daquilo que Deus tem realizado, daquilo que Deus tem feito dia após dia. O Senhor tem cuidado, o Senhor tem provido, o Senhor não tem deixado faltar. Vêm as lutas, mas as vitórias vêm seguidas. Então, eu quero deixar esse testemunho para quem está passando por isso. Que vocês confiem, se entreguem totalmente aos cuidados do Senhor. Porque Ele não esquece da gente. Embora às vezes pareça que o Senhor está no silêncio e que a gente não sabe nada o que está acontecendo do outro lado. O Senhor está trabalhando. E uma coisa que eu deixo para vocês: o amor. O amor cobre multidões de pecado. O amor de Jesus. O amor que invade e que venha invadir o coração de vocês enquanto vocês estão no deserto. E se entregue totalmente aos cuidados do Pai. Porque Ele não abandona. Porque Ele é fiel. Ele cumpre a promessa. Hoje, tenho as limitações, ainda estamos em processo. Meu marido ainda está em Minas, está vindo embora para cá. Eu vou lá, fico um pouco. Fiquei lá o início do ano, agora ele voltou para a gente tentar vender o que tem lá. Não vendeu ainda, mas eu sei que no tempo de Deus vai ser vendido para a gente comprar algo aqui. Mas eu sei, eu tenho a certeza, eu tenho fé. E eu creio que o Senhor está no controle de todas as coisas. Que o Senhor está dando livramento no tempo certo, que o Senhor está cuidando de cada detalhe. Então, eu quero deixar esse testemunho para vocês, dizendo a vocês: não fiquem procurando o que está acontecendo do outro lado. Não fiquem curiosas, não procurem sofrimento para vocês. Só se entreguem na graça e no poder do Senhor Jesus. Busquem oração. Busquem oração. A conversão, a mudança. E deixa Deus agir, deixa Deus trabalhar. E confie. E profetize todos os dias. O Senhor está no controle. Eu não sei o que o Senhor está fazendo, mas eu sei que o Senhor está cuidando e que o Senhor está no controle de todas as coisas. Então, eu quero deixar aqui com vocês esse testemunho que a Ana tem me cobrado dia após dia.
Eu tenho uma dificuldade muito grande, gente, para falar. Eu falo muito, mas eu tenho que ver a pessoa para falar. Então, para mim estar falando aqui com uma tela de telefone é muito difícil. Eu orei muito, e essa manhã, na oração da madrugada, o Senhor invadiu o meu quarto num clarão sobrenatural. E o Espírito Santo disse: não adie mais, Cristina. Está na hora de você dar o seu testemunho, porque tem pessoas que precisam da tua palavra. E eu estou aqui. Eu espero que esse meu pequeno relato, porque se eu for falar tudo que eu passei, né, possa fortalecer algumas irmãs, né? Que fortaleça uma. Eu já estou grata ao Senhor, tá? Que Deus abençoe a vida de cada uma. Que Deus derrame da força sobrenatural do Senhor e invadem a vida de vocês com a alegria e com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigada, gente. Eu amo todas vocês. Eu não conheço quem está ouvindo, quem vai ouvir isso. Mas eu sou grata à vida de cada uma de vocês. E eu creio que o Senhor tem propósito na vida de cada uma de vocês. Deus abençoe.